Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Vamos começar a semana falando da saúde dos olhos. A gente vai falar aqui sobre diversos assuntos. A principal doença será o ceratocone, para a gente chegar até o transplante de córnea. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Renato Neves, já está aqui ao meu lado. Ele é médico oftalmologista, vai tirar todas as nossas dúvidas. Claro que a gente já espera a sua participação. Não saia daí, consulta ao doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia para começar essa semana falando sobre saúde. O que a gente mais quer saber é maneiras de nos prevenir e quando há algum problema, a gente quer saber quais são as maneiras de tratar. Na verdade, a medicina evolui cada vez mais. Hoje a gente vai falar aqui de transplante de córnea. E a principal doença que vai causar, pode levar aí a um transplante de córnea hoje, já tem solução sem o transplante. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Renato Neves, está aqui ao meu lado. Ele é médico oftalmologista. Doutor, quero começar o programa agradecendo a sua presença. É sempre uma honra ter você aqui para tirar as nossas dúvidas. E hoje falar de transplante de córnea, que tá mais fácil de fazer, mas tá mais longe, né? Não é necessário chegar até lá muitas vezes, né? Hoje em dia, né, com os tratamentos preventivos e alguns tratamentos até, principalmente o ceratocone, que a gente vai falar bastante, você evita o transplante de córnea. Antigamente até a fila existia, né? Era muito grande, 3 anos de fila, 4 anos de fila, você não conseguia nunca. Hoje, além de não ter fila, tem muitas alternativas para você fazer antes de chegar ao transplante. Tá. Aproveitar esse comecinho de programa para convidar você que está aí nos assistindo, participe do programa, quer saber sobre o transplante de córnea, sobre o ceratocone, que vai ser aqui nossa principal patologia, a principal doença que vai ser tratada aqui no Consulta ao Doutor hoje. Aproveita, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Vou repetir para você, 3337 5886. Participe também pela internet. Nós estamos em várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, também é muito fácil de participar. Tem sempre fotos dos nossos bastidores aqui, das pessoas que levam o programa até a sua casa. @consultaaldoutor. Lá você segue o nosso perfil e vai curtindo as nossas fotos. Pode sugerir temas por lá também, fazer o seu comentário, fica à vontade. A nossa rede social favorita, você já sabe, é o Facebook. Nós já ultrapassamos as 7.000 curtidas, era o nosso objetivo. Na sexta-feira mesmo, a gente conseguiu atingir aí essa marca. Teremos promoções, fiquem tranquilos. Tenho certeza que o CD da Dani Rizzuti estará nessa premiação, ela que ganhou o disco de ouro aqui na sexta-feira ao vivo, no nosso programa apresentado pela Jaqueline Stefano. Então, fiquem tranquilos, vocês serão recompensados aí por interagir conosco através do Facebook. É muito bacana ter essa participação. Eu leio todos os recadinhos que vocês mandam, eu leio as perguntas. Às vezes, vocês notam, eu sei que vocês notam, a gente responde a pergunta, ainda que eu não fale o seu nome, tá? Pro programa acontecer com um ritmo melhor, às vezes não dá para falar o seu nome. Mas aí eu mando beijo. Você que está em casa já sabe qual é o esquema que a gente faz aqui, né? O importante é você tirar a sua dúvida. Outra informação muito importante é que se você não quiser ser identificado, também não tem problema. A gente sabe que alguns temas são um pouquinho mais delicados e algumas pessoas não querem ser identificadas. A gente respeita. Mande então a sua mensagem particular, porque aí só a produção tem acesso, ninguém mais. Ninguém vai ler também o seu comentário se você mandar através da mensagem particular. É importante me avisar que não quer que seja identificado, que a gente respeita com certeza. Hoje já tem post lá dizendo que o Dr. Renato Neves está aqui comigo, que o assunto será transplante de córnea. Tem dúvidas sobre ceratocone também? Aproveita para mandar. Aproveita que o doutor, olha, ele é muito bom. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. O que for surgindo, tenho certeza que a gente vai conseguir encaixar aqui, o doutor vai esclarecer.
pode comentar esse post já fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo ou mandar aquela mensagem que eu já falei, é particular para nós. E-mail também funciona, consulta@hittv.com.br. O nosso site também está no ar, hittv.com.br, super reformulado, lindo, dá para assistir a programação por lá também ao vivo. Você que não tem uma televisão aí por perto, não tem problema, tá conectado à rede que eu sei, hittv.com.br. Dá para assistir toda a programação, tem informação sobre todos os programas da casa, mais uma maneira da gente interagir. Lá também tem o link do contato, que você também conversa conosco. Dr. Renato Neves, temos muito assunto para falar, né? Então, o transplante de córnea, a gente vai ser guiado pelo transplante de córnea, mas a gente tem que começar muito antes, né? Transplante de córnea, ele vai ser aí o último recurso, acredito eu. Vamos falar um pouquinho da córnea, da estrutura do nosso olho, que é difícil para o leigo, para nós. Então, eu me coloco como telespectadora também. A gente está em casa, a gente sabe muito bem para que o olho serve, mas a estrutura, exatamente, cada parte, a gente não sabe, não. E a córnea, serve para quê? A córnea é a estrutura mais transparente que a gente tem na frente dos olhos e ela dá o brilho dos olhos, né? Então, quando a pessoa está emocionada, aquele brilho que a gente vê é realmente a córnea que está refletindo, às vezes até com mais lágrima, né? As luzes e até o que a pessoa está vendo. E a córnea, ela tem 20 graus, né? 20 dioptrias, equivale a um óculos de 20 graus, né? E ela faz o foco, é uma das lentes que a gente tem no olho, a outra é o cristalino, que vai dar a catarata. Então, é a primeira lente que a gente tem na frente do olho e ela faz o foco, convergindo a imagem para a retina, que é onde a gente tem lá dentro a parte que enxerga. Se você pensar numa câmera, é a lente da frente da câmera e o filme seria a retina. Então, ela faz esse foco lá atrás. E ela é bastante importante. Qualquer opacidade, qualquer alteração até da lágrima pode dar uma visão embaçada, pode dar um desconforto e realmente a pessoa fica bem incomodada com qualquer lesão que ela tenha na córnea. Pois é, então porque ela está mais perto, o nosso olho é muito inteligente, ele se protege, eu sei, mas alguém que toca no olho, por exemplo, ou entra alguma coisa que machuca, a primeira camadinha é a córnea. Isso, e ela tem tantos nervos, né, que a pessoa é uma dor insuportável. Eu diria que das 3 piores dores, né, nem a do parto é tão ruim. Mas, não sei, né, nunca tive, mas se você pensar... O parto eu também não tive, mas a cólica de rim eu tive. Como é que tive também. Aí? Eu acho que a cólica rim é número 1, né? Tá. Depois já vem a dor de dente e a dor dos olhos. E aí você vai ver o que tem, às vezes é um cílio que tá lá, ele encostou, mas um pelinho minúsculo, que parece que tem um elefante dentro do olho, né? A gente brinca que é o rabinho do elefante, né? Eu tiro o rabinho, mas parecia que tinha um elefante dentro. Isso. E realmente é por causa dessa inervação tão importante, e a córnea não tem vasos, né? Ela é transparente e ela se alimenta do oxigênio da superfície. Então, você ficando com os olhos abertos é importante para você ter a oxigenação dos tecidos da córnea, que é um tecido vivo, e não tem sangue que chega nessa córnea. Tudo vem do ar ambiente. Do ar. A qualidade do ar deve interferir também, não? Quando você tem o ar poluído, o ar bastante seco, nessa época de ano que não chove, todas as pessoas sentem muito, né? O olho seco. O olho seco, às vezes até lacrimeja, mas mesmo assim está doendo porque não tem uma hidratação e uma lubrificação adequada. Tá. Quais são as principais doenças que podem provocar uma alteração nessa córnea? Primeiro, acredito que todos nós somos diferentes uns dos outros, a córnea também não seria de outra maneira, né? Tem gente que nasce já com um problema na córnea? Você pode nascer com uma opacidade da córnea, que chama leucoma, né? Você uma mancha branca na córnea, já pode ser de nascença. Isso é visível? É visível. Isso aí o pediatra no próprio berçário às vezes já vê essa opacidade. É comum quando tem alguma infecção durante a gravidez, né? E a gente ter na evolução, você ter essa opacidade. Leucoma. Chama. Né? E realmente é bastante complicado você ter porque não tem um desenvolvimento da visão. A criança que nasce com leucoma... não desenvolve. Não desenvolve, né? Porque esse leucoma, mesmo que você faça um transplante, tudo, o resultado é muito difícil e é logo no nascimento. Então, a pessoa também não enxerga, né? A pessoa já nasce praticamente sem enxergar. O bebezinho, ele vai desenvolvendo isso, né? Isso, mas como ele não tem a luz chegando dentro do olho, esse desenvolvimento é bem complicado. Tá. Até se você fizer o transplante logo que ela nascer, mesmo assim, é difícil. Tá. Outros problemas que podem dar alteração? Então, a miopia, porque eu já...
Não sei se é pelo fato de a gente ficar muito em celular e computador, não sei se tem comprovação para isso, que isso realmente prejudica, mas o fato é que hoje as pessoas usam muito mais óculos do que antes, não? Acho que usam mais óculos por 2 motivos. Primeiro, que você vai mais no médico, né? Tem mais acesso e é diagnosticado. Sim. E segundo, que existe até um estudo interessante que crianças que ficam em casa, no computador, em livros, videogames, com a visão para perto, ela tem uma tendência maior a desenvolver miopia. Isso é um estudo já comprovado, é bem interessante, e por isso que é importante a criança ir para a rua, né, brincar ao ar livre e tal, e na cidade grande, onde é perigoso, onde tem violência, tudo, elas ficam mais para dentro. Então, isso aí, por um lado, é ruim, que deixa a criança míope, né, precisando de um óculos para perto. Por outro lado, ela aumenta o QI da criança. A criança que tem miopia sempre tem um QI mais elevado, porque ela está mais dedicada à atividade intelectual. Então, realmente, não sei se é bom, né, mas acho que é melhor viver balanceado. Então, você estava falando da miopia. A miopia, a córnea, ela é muito curva, né? Então, a córnea é muito curva, como eu falei que ela foca os raios de luz, ela vai focar antes da retina, né? E ao contrário, a hipermetropia, a córnea é muito plana. Então ela foca menos e a imagem vai se formar depois da retina, né? Hipermetropia, a imagem depois da retina. Então, essas são as principais doenças e às vezes a córnea é responsável por isso. Às vezes, se a córnea é normal, você pode ter um olho grande ou pequeno, aí sim também tem a mesma doença. Então, um olho muito grande, a formação da imagem antes da retina, você tem a miopia. Um olho muito pequenininho, hipermetropia. Né? Então, são doenças comuns e a causa pode ser ou o tamanho do olho ou a própria córnea. Você falou do tamanho do olho, isso é visível? Quando o olho é muito grande, a gente vê, né, que a pessoa tem o olho grande, tudo, e a chance de ter miopia é maior. É maior. Mas a gente examina, né, de uma forma completa, é bastante importante. A córnea também pode ter infecções, né? Infecções são chamadas ceratites. Existem as ceratites mais leves, que você tem por bactéria ou mesmo por vírus. O herpes, né, é um vírus também que pode causar nos olhos. Ceratites. Transmite também? Importante, se transmite pela saliva, né? Então, pessoas às vezes tem o vírus na boca do herpes, transmite para outra pessoa e o acometimento pode ser ocular, no olho, né? Então, às vezes a pessoa tem na boca e passa um vírus para outra que não tem nem na boca, vai direto para os olhos. É bastante comum, mas hoje também tem tratamento, e você não tratando, sim, você pode ter o leucoma, né, que é a cicatrização alterada, né? Infecções também bacterianas, infecções fúngicas que acontecem quando você tem trauma com folhas, né, com alguma coisa mais suja. Isso aí é mais comum e é bastante grave, né? Das 3, eu diria que o fungo é a infecção que te dá um prognóstico pior e um tratamento mais difícil. Tá. Vamos chegar em quem usa lente de contato? A pessoa que usa lente de contato, ela tem eu não sei como é que a gente pode chamar, mas você tem o material ali da lente, que acho que depende de que lente é, né? É sempre plástico, né? É um plástico grudado na córnea, né? Então, eu uso lente de contato, eu vivo com um plastiquinho cobrindo os meus olhos, né? Isso. Esse plastiquinho a gente coloca e tira com as mãos. Isso. Né? E eu comecei a utilizar a lente de contato quando eu era já mais velha. Tem gente que utiliza desde mais cedo. A pessoa não tem muito... Bom, já é difícil. As nossas mãos estão sempre sujas, ainda que você acabou de lavar, né? Então, já é difícil para um adulto que tenha consciência fazer toda essa limpeza, toda essa higienização. Para um adolescente, então, nem se fala, né? E quanto mais tempo a gente usa a lente, mais suscetível a gente fica, né? Então, a lente é um corpo estranho que você põe dentro dos olhos, né? Ela aumenta a chance de infecção em 40 mil vezes de uma pessoa que não tem, né? Não tem lente. Então, você tem uma ceratite, a chance maior é 40 mil vezes maior para você ter uma infecção. A gente sempre conversa muito com os pais, que às vezes vem uma criança de 10 anos, principalmente menina, né? Não quer usar óculos, quer usar lente. E a gente pergunta muito sobre a responsabilidade e a higiene da criança. Porque às vezes tem adolescente de 16, 17 anos que também não tem nenhuma, aí você não deixa usar, a não ser que tenha um controle dos pais e realmente essa conscientização da higiene, porque realmente é muito perigoso, né? Lente de contato é um perigo. A hora que você chega cansado em casa, né? Você não quer lavar a mão, você não quer tirar a maquiagem, você já faz tudo, às vezes dorme com a lente, né? Realmente é bem complicado e bastante perigoso, né? Pensando sempre nesse corpo estranho. Existem materiais hoje que passam mais oxigênio para a córnea,
tem menos alção na córnea, são mais inertes para a córnea, que são as lentes de silicone, não aquelas duras, mas de gelatinosas de silicone. São essas mais comuns? Não são as mais comuns. As descartáveis mais comuns, não? As mais comuns são de acrílico mesmo, tá, né? E essas de silicone são um avanço que passam mais oxigênio e são mais seguras para os olhos, né? Tá. Mas você sempre tem que ter uma avaliação antes pelo médico, ver se não tem nenhuma infecção já na pálpebra que vai para dentro do olho com a lente. Você vê se a curvatura adequada para você utilizar. Às vezes põe uma curvatura qualquer que serve para todo mundo, não é bem assim, né? Às vezes a sua lente está muito apertada, ela pode induzir um grau, pode dar um astigmatismo que às vezes até é complicado a longo prazo. E essas que a gente compra, que já estão prontas, que são as lentes padrão, né? Elas podem servir para muitas pessoas, para outras pode prejudicar, inclusive, essa visão, não? Muito importante sempre ter um oftalmologista que faz a avaliação antes. Que é ele que vai indicar. Inclusive, quando você decide utilizar lente, conversa com o seu oftalmo, geralmente você faz um teste lá mesmo, porque você precisa se adaptar a essa lente, não? Você indica um tipo de lente, né, baseado na curvatura, na sua lubrificação, ou mesmo no seu trabalho, se tem muito ar-condicionado, tudo, você tem que indicar uma certa lente e fazer um acompanhamento no início, no primeiro mês, depois a cada 3 meses, e até isso passar um pouquinho se estiver muito bem, né? Mas realmente você está procurando problemas se você não fizer da forma adequada. Úlceras na córnea podem acontecer por esses traumas que a gente falou, de repente bate alguma coisa no olho, uma lente de contato muito apertada ou um manuseio errado, porque às vezes a lente ela incomoda e nem sempre a gente tem o colírio adequado para utilizar, né? A ceratite que eu falei nada mais é que uma úlcera de córnea infecciosa, né? Existe a ceratite sem infecção, que seria só uma abrasão, né, que dói muito, né? Isso aí, como eu falei, é uma dor muito forte, mas você ter a infecção e não tratar direito é bem perigoso para os olhos e pode ser causado por lente, e a coisa mais frequente que a gente vê é a lente causando as úlceras. E eu conheço pessoas que exageraram no uso da lente, ou porque ficaram muito tempo, porque dormiam, porque tinham hábitos ruins, e hoje elas não podem mais utilizar a lente. Então, se tivessem utilizado com moderação, com um pouquinho mais de cuidado, elas teriam essa opção, né? Porque a lente nada mais é do que uma opção a óculos, né? E a lente pode dar uma reação alérgica. Imagina todo dia você piscando, né? A gente pisca 9.000 vezes por dia, você tendo esse trauma. Quem usa a lente pisca mais? Pisca mais, né? Pisca. E você pisca até para você hidratar a lente, lubrificar. Você realmente tendo esse trauma constante, você pode ter uma reação inflamatória, alérgica. Às vezes você vê as pessoas com o olho caído por causa da lente de contato, né? Então, nessas horas que você começa a ter problemas e não vai poder mais usar lente, né? Como a gente vai falar de ceratocone daqui a pouquinho, sempre quem tem ceratocone tem uma alergia associada, né? Então é mais um problema, a pessoa já tem uma irregularidade que ela precisa da lente e às vezes não consegue usar por causa dessa alergia. Tá. Eu tenho uma ligação para atender, mas só para encerrar isso aqui de lentes de contato, antes da gente partir para o ceratocone e atender a nossa telespectadora, lente de contato, se é descartável, ela tem que ser respeitada, tem que ser respeitado o prazo, né? Que a gente pode utilizar, não é isso? Isso, a lente descartável ela tem poros maiores, né, para você, um material que você pode usar mais tempo, às vezes, e você tem que realmente seguir a orientação. Então, normalmente tem aquela lente que você usa e joga fora todo dia, não adianta você ficar guardando ela, né, ainda mais sem limpar, é perigosíssimo. A lente descartável normalmente são aquelas que têm 3 curvaturas só. Então também são perigosas se a pessoa tem uma curvatura mais diferente, não tem uma adaptação adequada, tal. Então é a lente mais perigosa para você usar sem ter uma orientação médica. Orientação médica você fica mais tranquilo. Vamos atender a Maria Helena, que fala conosco da Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo. Oi, Maria Helena, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gosto muito desse programa e a minha dúvida... Obrigada. Pode falar. A minha dúvida é a seguinte. A minha filha tem miopia. Atualmente, ela tem 25 anos. Ela tem a miopia de 7,5 graus e ela está com suspeita de ceratocônia. E eu não sei qual exame que comprova isso, é suspeita por enquanto. Ela usa lente de contato desde os 11 anos porque ela era praticante de ginástica rítmica.
E como tem instrumentos, ela sempre era cortada, então eu fui obrigada a usar lente de contato para que ela pudesse se realizar nessa ginástica. Hoje ela é uma arquiteta, ela já é casada, tem 25 anos. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte, né? Se ela está com suspeita de ceratocone, qual que é o exame de eu comprovar? E o sonho dela é fazer o sonho da cirurgia de correção, porque está muito alto o grau e o óculos pesa muito, incomoda, e ela tem essa profissão. Então ela está assim, bem triste. Então eu fiquei muito empolgada com o link de vocês. Eu falei, meu Deus, é agora ou nunca, né? Hoje então, eu ela... quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço a confiança. Hoje ela não utiliza mais lente, é isso? Usa lente? Usa óculos. Tá joia. Obrigada, Maria Helena. O doutor vai tirar a sua dúvida aí. E é lente gelatinosa. Tá bom. Okay? Obrigada, Maria Helena. Um beijo pra vocês aí da Vila Alpina. Doutor, como é que dá pra gente ajudar aqui a Maria Helena? A filha dela tem 25 anos, desde novinha utiliza lente de contato, tem 7,5 graus de miopia, suspeita de ceratocone. Chegamos no ceratocone. Então, sobre o caso dela, né, o ceratocone nada mais é que um aumento da curvatura da córnea, com consequente afinamento, né, dessa córnea associado, e esse afinamento deixa ele crescer, em alguns casos vai até para transplante de córnea, que é a principal causa no Brasil dos transplantes. No caso dela, ela tem que fazer um exame que faz o mapa da espessura da córnea, para ver se tem alguma área mais afinada, e junto desse mapa correlacionar com a curvatura da córnea. Então, uma curvatura muito alta com a córnea fina em uma região é diagnóstico de ceratocone. É muito comum, depois que o diagnóstico até aumentou, a gente encontra em 1 a cada 2.000 pessoas o ceratocone hoje em dia. Uma? Em cada 2.000. 2.000. Então uma a cada 2 é eu e você. Eu falo, meu Deus, eu vou brotar uma agora. Então é bastante comum, né? 2.000 pessoas é o que a gente atende às vezes em um mês. E você encontra realmente depois de fazer o diagnóstico para a pessoa que vai operar. Então, depois da cirurgia de miopia, começou muito o diagnóstico do ceratocone, que a gente faz de rotina esse exame, né? Existem vários tipos, os mais modernos que hoje em dia existem é o Pentacam e o Galilei, que são exames que fazem com uma precisão muito grande e te dão índices de suspeita e diagnóstico no ceratocone. Às vezes a gente olha, o mesmo médico fica em dúvida se é, se não é, mas o mais importante é você seguir. Se essa curvatura está aumentando, se a espessura está diminuindo e a visão está piorando da pessoa, mesmo com óculos ou com lente, é sinal de ceratocone, e aí sim você tem que fazer outros tratamentos, né? E no último caso, o transplante de córnea. Mas aí nesse caso você vai fazer o tratamento para o ceratocone e não mais para a miopia. Exatamente. Então, o que a gente acontece no ceratocone é você ter uma irregularidade da córnea, porque ele vai se tornando de uma forma cônica. Não significa, vamos ver se o meu pensamento está certo, não significa que toda a córnea tem a espessura fina. Pode ser que uma parte só seja mais fina e que isso já contraindique, por exemplo, uma cirurgia de correção da miopia. Exatamente. Por isso que o mapa da córnea, às vezes tem a córnea inteira normal, ou mesmo se a córnea central é normal, e você tem uma área periférica mais fina que pode dar... Você imagina uma bexiga que você afina um pouquinho. Essa áreazinha vai ficar sobrelevada pela própria pressão do olho. Perfeito. Né? Esse é um caso típico de um ceratocone. Eu brinco que o ceratocone é como se fosse o pão de açúcar, né? Você tem a córnea normal, de repente você tem um pão de açúcar que seria o aumento da curvatura. É bastante comum você fazer esse diagnóstico e é bastante comum também você ficar em dúvida, né? Por isso que o acompanhamento é bastante importante. Então nesse caso que ela tem uma suspeita de ceratocone, provavelmente vai ser feito esse mapeamento que você falou. E se não chegar não fechar o diagnóstico ainda, vai acompanhando. Porque se o desejo... E aí você não arrisca fazer essa cirurgia de maneira nenhuma. Primeiro, a partir do momento que você tem a suspeita, primeiro você tem que descartar essa suspeita, é isso? Isso. E se o grau estiver estável e mesmo que tiver uma alteração na córnea que contraindique a cirurgia, ou seja, a córnea muito fina ou com uma curvatura inadequada, que você tem que... na cirurgia laser que a gente está falando, você tem que aplanar essa córnea e ela vai ficar mais fina de qualquer jeito. Você pode fazer uma técnica alternativa que existe hoje em dia, que é implantar uma lente dentro do olho. A gente, não vou falar o nome da lente, mas é uma lente que você pode pôr ou na frente da íris ou atrás da íris, e ela é definitiva para você
realmente corrigir um grau alto que nem ela tem. Então, mesmo pessoas... então ela pode, na verdade, dizer adeus aos óculos. Tem que fazer o exame completo, né? Ver se tem ceratocone, ver se está o grau estável. Se estiver estável, na idade dela começa a ficar estável, né? Tá, então ainda que ela tenha ceratocone, não está com o diagnóstico fechado ainda, mas ainda que ela tenha, se o grau estiver estável, tiver tudo certinho, ela tem esta outra técnica, esta outra possibilidade, é isso? Isso, é um implante de uma lente, você não precisa mexer na córnea, você adiciona uma lente nova e as pessoas ficam muito contentes, né? Essa lente se faz para miopia bem alta, pessoa que tem 21, 22 graus, que existe, né? A gente acha que não existe, mas existe. E você implanta essa lente, né? 14 graus, 12 graus, e a qualidade de visão é muito grande, você não está mudando nada, você está adicionando o que está faltando. Legal. Tem telespectadora na linha, a gente conversa agora com a Sueli, que fala conosco de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Oi, Sueli, tudo bem? Boa tarde, filhota. Boa tarde. Eu gosto muito desse programa. Obrigada, eu gosto muito da sua companhia. Obrigada por ter ligado. Prazer. Prazer sabe o que é, filha? Eu trabalho na praia. Então é sol, muito sol. E eu tô achando assim, quando eu chego no sol, me dá vontade de fechar a vista, assim, tá me incomodando. Eu queria uma ajuda. Tá, então você sente uma sensibilidade muito grande nos olhos quando você sai e tá muito claro, muito sol. É, porque sempre eu trabalho foi há assim? 26 anos no sol. Sempre foi assim, Sueli? Não sempre foi não. Tem pouco tempo que tá ficando assim. Tá. Óculos de sol você não utiliza? Utiliza ou não? O quê? Óculos de sol. Nem sempre. Tá joia. Quantos anos você tem, Sueli? Tenho 65. Tá certo. Obrigada pela sua pergunta, a doutora vai tentar tirar sua dúvida aqui. Importante essa sensibilidade aí com a luz, né? Que a nossa telespectadora falou, nem sempre foi assim, trabalha na praia há muito tempo e a gente depois pode falar um pouquinho do óculos de sol também. Isso. Então, primeiro você imagina, na praia a gente tem ultravioleta que vem do sol, né, do céu. E o que reflete. E o que reflete da areia. Então ela tem 2 vezes mais, né? Isso aí é bastante comum ter problemas, né, na neve, né, e na praia, né? Então ela trabalha com esse reflexo direto. A luz ultravioleta é tóxica para os olhos, tem várias alterações que ela pode dar, desde degeneração da mácula, que quando ela vai ficando mais velha ela vai ter problema, catarata, que é bastante comum. E o que ela deve estar relatando agora seria uma queimadura, né? Ela tem uma queimadura crônica. Meu Deus! É bastante comum isso em criança. Você vê os pais com óculos escuros e a criança não. Passa o dia inteiro na praia, de noite está com dor no olho vermelho, lacrimejamento, às vezes acorda à noite com dor, porque você teve uma queimadura por ultravioleta na sua córnea. Essa queimadura pode dar até dentro do olho, na retina, né? Que pode dar até uma cegueira transitória ou definitiva, mas o que ela deve estar relatando por esse desconforto realmente é ultravioleta dando uma queimadura, pode dar até uma atrofia das glândulas, dar um olho seco já crônico. Então realmente acho que ela está ficando com mais idade. O olho antes lacrimejava, recuperava, hoje mas agora com o olho mais seco ela está tendo queimaduras aí de repetição. Tá. Óculos de sol, você falou, às vezes os pais estão com óculos escuros, as crianças não. A gente vê... Também tem um capítulo à parte falar de óculos, né? Óculos escuro é um programa só, né? Mas a gente vê, às vezes, fotos do pai e a mãe de óculos escuro e os filhos tudo assim, né? Então, criança também tem que usar. E o tratamento dela, número 1, seria usar um óculos escuro de boa qualidade. De boa qualidade, porque, pelo que eu li, é o que me parece, é pior utilizar um óculos escuro de qualidade ruim do que não utilizar. Exatamente, porque quando você está com óculos escuro de qualidade ruim, você perde a proteção natural, que é você fechar os olhos, pôr a mão na frente dos olhos, né, abaixar a cabeça. Você, quando está com um óculos só escuro, que não tem proteção ultravioleta, você está com o olho mais aberto, parece olhando para o céu. Protegido, só que não está. E está tendo essa queimadura até de uma forma mais inadequada. Perfeito. Doutor, importante a gente ressaltar, então, cuidado com os olhos desde sempre, né? Porque uma criança, você falou que pode ter um problema desse, tá com os olhos vermelhos, os olhos ficam vermelhos, os pais têm que dar a devida atenção para isso. E a nossa telespectadora Sueli, a vida inteira trabalhou na praia, essa queimadura só deve ter acontecido agora, porque faz pouco tempo que ela se queixa disso. Ou é algo que vai acumulando, é um efeito cumulativo? Ela pode assim como é na pele, né? Ela pode ter essa queimadura várias vezes, cronicamente, pode dar atrofias no olho, pode dar uma irregularidade da córnea, que dá um ressecamento maior, não dá para dizer sem examinar. Mas realmente é muito perigoso não usar.
Além disso, você tem o vento, você tem a areia, tudo isso dentro dos olhos, você vai tendo uma reação inflamatória, o seu olho às vezes pode ficar cronicamente inflamado, dolorido, e tem até uma síndrome, né, que a gente chama síndrome actínica, a pessoa que está sempre exposta ao sol, a temperatura do olho aumenta, fica sempre inflamado, pode ser o caso dela. Não posso dar uma opinião, mas realmente é bastante importante você ir no oftalmologista e hoje à tarde comprar um óculos de boa qualidade, não de camelô da praia, aqueles que passam na praia, é perigosíssimo também. E ainda que você compre um que você pague caro, porque às vezes a pessoa se baseia só no preço, precisa prestar atenção nessas proteções que o doutor falou. Os oftalmos têm o aparelhinho que mede? Os aparelhos mais modernos, a gente coloca a lente, diz que está 100%. Então, perfeito. Realmente não é inacessível. Isso, leve para o seu oftalmo que ele vai saber te falar se o óculos serve para você ou não. Você falou da catarata. A catarata é uma doença que acomete mais os idosos, né? Pode acontecer um caso precoce, né? É muito comum, a gente está vendo hoje em dia 45 anos, 50 anos, já com catarata, e essas histórias, a pessoa ficava direto na praia, fica direto no sol, sem proteção, e você vai tendo, principalmente quem tem a pele clara, o olho claro. É verdade mesmo que o olho claro fica mais suscetível? Então? É mais sensível a muitas doenças e a catarata também. E a luz também, né? A luz também. Então a pessoa que tem olho claro sempre está reclamando do ofuscamento, dificuldade, por causa dessa sensibilidade. Tem telespectadora na linha. Quem fala conosco é a Iracema, de São José dos Basílios, no Maranhão. Oi, Iracema, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É porque minha mãe, ela tem 76 anos. Aí ela tem glaucoma. Aí eu gostaria de perguntar pro doutor se ela tem possibilidade de perder a visão totalmente, porque ela só tem 5% da visão. Primeiro, ela perdeu uma visão, né? Ela estava assim, normal. Aí de repente, ela perdeu uma visão. Aí eu levei ela no médico em Teresina, porque aqui é do Maranhão, né? Aí ela perdeu assim totalmente. Ela estava conversando com uma amiga e ela perdeu. Eu levei ela em Teresina, aí o médico disse que não, ele disse que não passava para o outro olho. Aí eu tenho uma irmã em Brasília, aí ela disse que eu levei ela lá no hospital Anchieta, que lá tem muito médico dos Estados Unidos, aí ele disse que não passaria para o outro olho. Aí se fizesse o tratamento, né? Acometeu sim a outra vista, né? Aí comprometeu a outra visão. Então, uma ela perdeu. Uma ela perdeu. E na outra, ela só tem 5%? Só tem só 5%. Aconteceu no outro olho, que ela tem só 5%. E foi pelo glaucoma, é isso? Pelo glaucoma. Tá bom. Ela tem 76 anos hoje. 76, completou dia 10 de março. Tá certo. Obrigada, Iracema. Aí eu gostaria de saber, doutor, se ela tem essa possibilidade de perder totalmente. Tá bom. Obrigada, viu, Iracema? De nada, obrigada a você. Aqui no Maranhão é sucesso total. Que bom, um beijo para todos que me assistem, então, do Maranhão. É um prazer ter a companhia e a confiança de vocês, viu? Obrigada, beijo. Beijo. Doutor, ela já perdeu uma das vistas e a outra ela só tem 5% de visão, ela praticamente não enxerga. Então, o glaucoma é uma das 5 principais causas de cegueira no idoso, né? Então, quais são? Glaucoma, né, que é a pressão alta dos olhos, com consequente perda do campo visual. A degeneração macular, que está relacionado ao ultravioleta, a um fator genético que você perde a visão central, né, forma uma membraninha pelo envelhecimento. A catarata, que hoje em dia, graças a Deus, você opera e recupera a visão. O diabetes, que é bastante frequente ainda, a cegueira por diabetes, apesar de poder ser feito o tratamento precoce, adequado, você prevenir essa cegueira. E por último, acidentes, né? Traumas, acidente de carro e tal. Então, do glaucoma especificamente, a gente pode falar que você tem que fazer um diagnóstico precoce. Você, depois dos 40 anos, pessoas que têm glaucoma
na família, ela disse que na irmã dela... A pressão alta só nos olhos, ou hipertensão também é um sinal para você? É um sinal desencadeante, né? Mas a pressão alta nos olhos, você, depois dos 40 anos, tem que medir todo ano, né? Se você tiver gente na família, principalmente, e aí tratar de uma forma precoce também. Hoje em dia, 90% dos casos você trata com um colírio só, né? 95% com 2 ou 3 colírios, né? E 5% só que você vai ter uma cirurgia e é um caso mais difícil. É realmente importante você fazer o diagnóstico, tratar, para a pessoa não ir perdendo a visão, né? Vai perdendo o campo visual. Não cura, você para só de o avanço da doença. É que nem a hipertensão, é incurável, né? Você só pode controlar e evitar vive muito bem. De perder. Dá para ter uma vida normal, pingar um colíriozinho só às vezes à noite, né? Com esse controle. Mas muito importante é fazer o diagnóstico precoce. Pessoas da raça negra também tem mais e mais graves, né? Glaucomas mais graves. E às vezes você pode ter, sem um controle, sem um acompanhamento, porque às vezes a pessoa fica meio teimosa de usar o colírio e tal, só vai resolver usar na hora que ela já perdeu. Tem efeito colateral esse colírio? Todo medicamento tem, né? Tem alguns colírios até que são bons, que crescem os cílios, né? As mulheres adoram. As mulheres e apresentadoras adoram. Claro que a gente não quer precisar usar o colírio para o glaucoma, mas de qualquer maneira, um dos efeitos colaterais, inclusive, não é ruim. Não é ruim, mas os outros dificilmente, às vezes um ardor no olho vermelho são os mais frequentes, mas dificilmente alguma coisa de desconforto e você deve utilizar. Doutor, a gente vai falar bastante sobre ceratocone, mas para eu encerrar o glaucoma aqui, já que foi uma pergunta da nossa telespectadora, não responde agora, mas se você me disse que o glaucoma, então é a pressão dos olhos que é elevada, né? Então tá muito alta a pressão dos olhos, perguntar se acomete aos dois sempre, ou se pode ser um só, você vai perdendo a visão periférica, né? Então a gente enxerga aqui na lateral, né? Ó, a gente enxerga aqui, eu enxergo as minhas mãos, a gente vai perdendo. Só que a gente só, acredito eu, que a gente só perceba que está perdendo quando já perdeu demais, né? Quando vai fazer falta ali. A menos que seja alguém que utilize demais essa visão periférica. Quem dirige utiliza muito, quem faz esporte, então alguém que joga vôlei, basquete, utiliza bastante, que eu lembro que quando eu jogava de esportes coletivos eu tinha uma facilidade aí pela visão periférica. Mas quem não utiliza? Então, quem fica em casa, utiliza mais a visão central mesmo. Não sei se a pessoa percebe quando está começando a diminuir ou não, se tem exame para fazer e se glaucoma pode ser um achado de exame. Fez um exame de rotina e achou. Daqui a pouquinho o doutor Renato Neves tira essas dúvidas aqui pra gente. Eu vou dar um recadinho pra você que tá em casa agora. No próximo bloco, daqui 3 minutinhos, eu volto com o doutor Renato Neves, que é médico oftalmologista e tá tirando as nossas dúvidas aqui sobre transplante de córneas. No próximo bloco, a gente encerra a questão do glaucoma, que foi uma dúvida levantada por uma telespectadora. A gente fala do ceratocone e o doutor já até falou como reduziu o número de cirurgias, o número de transplantes de córnea, porque tem outras opções hoje para quem sofre com o ceratocone. São 3 minutinhos, não dá tempo de você mudar de canal, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre transplante de córnea. Eu converso com o doutor Renato Neves, que é médico oftalmologista, tá explicando primeiro sobre algumas patologias até a gente chegar no transplante de córnea, que graças a Deus hoje é muito menos utilizado nesse recurso, que não deixa de ser um recurso, mas ele é em último caso. Tem tantas outras etapas até chegar lá, né? Hoje a gente utiliza menos, tanto que não tem fila, né? Isso. Agora, tem que manifestar o desejo para a família também, para ser um doador, né? É importante reforçar, já que a gente está falando de transplante, manifestar para a família, porque não importa se a pessoa disser minutos antes de morrer que gostaria de doar, se a família não repassar depois do óbito, não doa. Isso, tem que passar que é o seu desejo, né, antes, e a família naquela hora, né, uma hora triste, tá pensando em outras coisas, muitas vezes esquece, né, então realmente essa conversa tem que ser ressaltada e é bastante importante, que é um pedacinho de você que está ajudando alguém. Claro, com certeza, você até me disse, a gente vai chegar lá, mas que uma córnea você consegue, às vezes, utilizar em 2 pessoas, é isso? Isso, às vezes, hoje em dia tem técnicas mais modernas que você troca só
a parte doente. Então você pode pegar a superfície de uma córnea e a parte posterior da mesma córnea e dar para 2 pessoas. Legal. Fala sobre glaucoma um pouquinho antes da gente ir para o ceratocone, que tem muita coisa sobre ceratocone. Por incrível que pareça, a gente já fez um programa só sobre isso, né? E antes desse programa eu sequer tinha ouvido falar sobre essa doença. Depois disso eu comecei a receber tantos depoimentos, recados de tantas pessoas que sofrem com esse problema, que eu fiquei admirada mesmo de não ter o conhecimento, e é uma doença que afeta tantas pessoas, né? Vamos terminar o glaucoma aqui. Pode ser um achado de exame, acomete sempre os 2 olhos? Então, por isso que eu falo que você deve ir depois dos 40 anos, que é onde começa a aparecer, todo ano, medir a pressão pelo menos, para ver se a pressão está boa, e fazer um exame da retina, que o seu nervo pode estar alterado e sugerir um glaucoma, né? E aí sim o médico vai pedir o campo visual para você ver. Aquilo que você comentou é bastante interessante. A pessoa não sente perder o campo visual, às vezes só percebe na hora que ela está... Quando só está visão central. Só está visão central, ele começa a bater o carro, vai atravessar a rua, tem que virar muito a cabeça para ver, começa a tropeçar porque não está com a visão inferior. Então, às vezes, e para o idoso é uma coisa mais importante ainda, porque tropeçar, cair, quebrar a perna, quebrar o fêmur, às vezes leva até a óbito, né? Realmente você tem que fazer a avaliação preventiva, porque não tem às vezes efeito nenhum, não tem sintoma nenhum, nem dor, nem olho vermelho, nada, né? E você fazendo preventivamente, você faz o diagnóstico. É uma doença silenciosa, acredito eu, como é a hipertensão, né? Exatamente. Para você ter algum sintoma é muito difícil, né? E às vezes você, depois que faz o diagnóstico, você fala, eu estava batendo o carro, eu estava tropeçando, estava com dificuldade, e isso não explicava para você ir no seu médico. Tá. Isso altera a visão da pessoa, certo? Dá para reverter isso? Então, uma vez que você perdeu parte da sua visão periférica, dá para reverter? Não. Você só não evolui. O tratamento é não evoluir, por isso que no comecinho dele você deve tratar para não perder o pouco que você tem. E aí faz o tratamento para sempre. Para sempre. Dificilmente ele controla, às vezes depois de uma cirurgia de catarata, alguns casos você pode até curar. Agora, a triagem é verificando a pressão do olho mesmo. Se a sua pressão do olho não estiver alterada, você não vai fazer... não vai checar se a retina, se o nervo óptico tem algum problema, nem se o campo visual está ok. Você faz no exame de rotina, você faz a pressão e faz a avaliação do nervo óptico, que a gente chama fundoscopia. O fundo de olho. Fundo de olho. Não precisa nem dilatar, né? Perfeito. Pra você ver o nervo então é óptico. algo que a gente vai ao oftalmo e isso é feito. A gente senta lá, põe o queixo assim e... Faz parte da consulta completa. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho do ceratocone agora, doutor? Você já explicou para a nossa telespectadora que a córnea fica como um cone. Isso. Né? Aumento da curvatura por causa de afinamento. E acredito eu que devam existir diversos graus de ceratocone. Dá para ver quem olha de lado, assim, você consegue ver nos casos mais graves esse cone? Tem 4 graus, né, que a gente define pela topografia. Nos graus mais avançados, 3, 4 graus, né, você olhando, você às vezes até diagnostica, dá para você ver a córnea mais curva. É bastante importante, né, você ter realmente também na consulta normal, às vezes você tem um astigmatismo alto, uma miopia mais alta, ou mesmo o reflexo que você tem no olho meio alterado, ele pode sugerir ceratocone. E como a gente viu, é bastante frequente, agora que você ouviu falar, realmente é bastante mais frequente. A visão fica alterada? A visão, no começo, pode dar um tipo de grau, miopia, astigmatismo, e sempre tem associado a uma alergia, né? Então a criança que tem o gene do ceratocone vem com um gene junto de alergia e ela coça os olhos, e esse coçar faz o ceratocone ir progredindo. Tem criança que coça demais os olhos. Tem alergia própria da criança, que é a conjuntivite primaveril. A criança, às vezes, que tem essa conjuntivite vai desenvolver por excesso de coçar. Às vezes nem tem uma predisposição tão grande, mas pode desenvolver o ceratocone pelo esse excesso de coçar. Então a gente sempre fala, um dos tratamentos iniciais do ceratocone, você nunca mais coce os olhos, né? Você dá um tratamento que tira a coceira, que existe hoje em dia. Com colírio, remédio? Colírio normal, tira a coceira, e a gente recomenda também a pessoa que tem ceratocone lubrificar para limpar o que está dando alergia nela. Então, pó domiciliar, que é o mais comum, tudo que vem, né,
poeira, né? Tudo isso pode dar uma alergia, e você lavando os olhos, pingando um colírio 5, 6 vezes por dia, você está lavando e evitando que tenha essa alergia. A gente vai falar dos tratamentos, mas eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Enquanto eu vou até lá me posicionar, doutor, eu queria que você dissesse para quem está em casa se tudo bem ou se é um risco utilizar colírios indiscriminadamente. Porque tem alguns colírios que deixam a parte branca do olho mais branquinha. Às vezes está meio avermelhadinho, deixa ela mais branquinha. Aí, claro, quem tem olho claro, o olho fica mais claro ainda, porque dá um contraste maior. Quem tem o olho escuro também dá esse contraste. O olho chama mais atenção quando você utiliza esse colírio. Na minha casa, como todo mundo ou usa óculos ou usa lente, a gente sempre tem cuidado com o colírio. Mas as pessoas utilizam isso. Isso é um fato. Na televisão as pessoas utilizam. Você vai para uma festa, você quer, claro, estar mais bonita. O homem também utiliza o produto. Eu quero saber se pode, se não pode. E soro. Se pode, soro fisiológico de lente, se pode utilizar no olho ou se até o soro pode estar contaminado. Enfim, enquanto eu caminho até lá, doutor, pode responder, por favor. Bom, você tem alguns casos, né? Você nunca deve se automedicar. Uma lágrima artificial que você pode utilizar, está no ar-condicionado, está com poeira, está com realmente algum ardor, você pode utilizar. Colírios que têm vasoconstritores, né, aqueles colírios azulzinhos, né, aquele colírio que deixa o olho branco, você não deve usar a longo prazo. Você pode usar uma vez por semana, uma vez por mês, para você deixar o seu olho branco. Vai fazer uma foto, vai para um casamento, mas não deve utilizar direto, porque ele dá um rebote. Você pode ter uma vasoconstrição logo depois que você pinga, mas depois de algumas horas começa a dilatar os seus vasos, o olho fica mais vermelho e você fica viciado. É a mesma coisa que acontece no remédio de nariz, né? A pessoa usa para ter um respirar melhor, depois de umas horas já passou a gripe, já passou tudo isso, e a pessoa tem realmente uma dificuldade de respirar logo depois, e só melhora com o colírio. Você fica viciado no colírio, e no olho vermelho é a mesma coisa. O olho fica vermelho por causa do colírio, e às vezes você não deve usar de forma contínua. Tá certo. Daqui a pouquinho o doutor tira mais dúvidas aqui para nós sobre transplante de córnea e sobre o ceratocone também, que ele vai falar dos tratamentos do ceratocone. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, o doutor Renato Neves, que é médico oftalmologista, continua tirando as nossas dúvidas. No próximo bloco a gente fala sobre os tratamentos do ceratocone e quando é que precisa chegar até o transplante de córnea. Hoje é bem rapidinho que se faz, o doutor falou que não tem mais fila. Daqui a pouquinho, são 3 minutos de intervalo, é muito rápido, dá tempo de você tomar uma aguinha, até já. Nós estamos de volta, o Consulta ao Doutor entra no último bloco, então eu refaço o meu convite para você que está em casa, 0 operadora 11 3337 5886. Você pode ligar para cá, ainda dá tempo, tá acabando o programa, mas dá tempo ainda de você entrar fazer a sua pergunta, pela internet também. Nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Você encontra a nossa página. Curta, compartilhe e teremos promoção. Acho que essa semana ainda. Quando sair daqui a gente vai conversar para ver como é que a gente vai fazer para agradecer as pessoas que interagem conosco através do Facebook. Muito bacana, já ultrapassamos as 7 mil curtidas, agora vamos caminhar rumo às 10 mil curtidas. Vamos lá, agora o objetivo é maior. Doutor Renato Neves é meu convidado aqui hoje, ele é médico oftalmologista. Vamos falar um pouquinho do tratamento do ceratocone? Porque, ao que me parece, antes fazia mais rápido um transplante de córnea, era a opção mais cedo. Hoje você tem outros tratamentos, né? Então, antigamente você só tinha lente de contato e lentes mais difíceis de você se adaptar, lente dura, né, que tinha que ser para regularizar a córnea. Você colocava uma lente dura no olho? Colocava normalmente uma lente dura, isso fixa. Era bastante desconto. Não, durante o dia, Durante o dia. Ao invés de usar aquela molinha, era uma dura. Ou seja, deve ser bem mais cômodo, desconfortável, né? E você imagina essa lente equilibrando na área que está mais curva, né? Então tinha úlceras direto na pontinha do ceratocone,
você tinha uma oxigenação menor. Hoje em dia as lentes têm materiais mais fáceis de você adaptar, né? Então, realmente hoje lente de contato você tem mais opções para dar uma boa visão, primeira coisa, né? E segundo, existem tratamentos que você evita o transplante, né? Principalmente se você fizer o diagnóstico mais precoce, que a gente tem com aqueles aparelhos mais modernos. Então, diagnóstico melhora e tratamentos que você, primeiro, regulariza a córnea e, segundo, interrompe a evolução. Tá? Então, qual é o tratamento que você melhora a curvatura da córnea? Você diminui o ceratocone e melhora, consequentemente, o que a gente chama de asfericidade. A córnea fica mais perto de uma esfera normal, né? Para você adaptar uma lente, para você fazer um óculos, melhora, consequentemente, a visão, né? E você tem uma adaptação melhor dos auxílios ópticos. Então, isso que a gente usa hoje em dia é o anel de Ferrara, né? O Ferrara é um médico brasileiro, desenvolveu esse implante. Esse implante foi designado inicialmente para miopia e funcionava só até 2, 3 graus. E ele teve a ideia de colocar arcos desse anel na área mais curva da córnea que você conseguia diminuir. Isso foi tão estudado que hoje você tem esse implante do anel na área exata para cada tipo de ceratocone. Existem anéis maiores, menores, segmentos 1 só, 2, que você planeja onde coloca e você melhora essa curvatura, né? A gente hoje em dia faz ainda esse tratamento a laser. Você faz um canalzinho dentro da córnea, no lugar que a gente quer, que é 75% da espessura, coloca o tamanho desse túnel e a localização exatamente onde a gente quer e coloca o segmento do anel lá. Isso vai melhorar a curvatura, com consequente melhora da visão e melhora até da adaptação de lentes e óculos. Doutora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Eu volto para a gente falar um pouquinho mais sobre quando é que não tem jeito, tem que fazer o transplante, tá? Porque o que você passou aqui para a gente agora são as opções, as outras maneiras de tratar. Quando é que não dá para fazer nada disso, ou faz e não dá certo, eu não sei como é que isso acontece, e precisa partir para o transplante. Olha, vou voltar a conversar com o doutor Renato Neves. Nossa entrevista está super no finzinho, doutor. Mas quando é que não tem jeito, tem que fazer o transplante de córnea? Então, a gente esqueceu de falar também da parte do crosslink. Crosslink é um tratamento que você evita que o transplante, ceratocone progrida. E isso aí, principalmente em crianças ou adultos jovens, você faz também. Você evita que piore, para a pessoa manter uma visão boa, né? E alguns casos onde evolui, a córnea fica muito curva, com cicatrizes, né? Você não tem jeito de melhorar com lente, com cirurgia, com anel, com crosslink. Você aí sim indica o transplante de córnea. Hoje em dia também o transplante é bastante moderno, a chance de rejeição é menos de 1%. Né? A gente faz também a laser, o corte do transplante doador. Tem que tomar imunossupressor também? Não, porque a córnea não tem vasos, como eu falei antes. Legal. A rejeição é bem difícil, mas em casos que existe vascularização prévia, e o resultado é muito bom, né? Mas você realmente deve evitar o transplante para o último caso, que às vezes você fica mesmo assim com astigmatismo, mesmo assim com miopia, e os outros tratamentos são mais inertes, mais seguros, né? E atrapalham menos a sua vida, né? Com certeza, porque a partir do momento que a pessoa... Porque o grande problema, acredito eu, quem quer fazer a cirurgia, de repente é aí que é diagnosticado o ceratocone, né? Que aí você vai ver a espessura da sua córnea. Não pode. A pessoa, o que incomodava então é o alto grau da miopia. Hoje já tem que fazer, mesmo com ceratocone, que você falou que dá para colocar uma lente lá. E a partir do momento que você descobriu o ceratocone é mais importante do que a miopia. Então você vai tratar o ceratocone, e se a queixa da pessoa era utilizar o óculos, que é muito pesado, a miopia aumentou, com esse tratamento onde você consegue reduzir essa curvatura, acredito que deu uma diminuída nessa miopia, não? Não é o objetivo principal, porque muitas vezes a pessoa tem uma visão ruim, né? Ela não, mesmo com óculos, com lente, ela chega a 30%, 40%. A gente quer que ela chegue a 90%, 100%, para ela realmente ter uma visão melhor, uma vida melhor, mesmo que seja com lente ou com óculos. Tá. Muitas pessoas perguntam aqui que percebem alterações nos olhos ou uma coceira, os olhos coçam demais, já foi ao oftalmo, não teve diagnóstico. Para essas pessoas tem que procurar um oftalmo de novo.
tem muitas causas, né? E é difícil a gente responder aqui, mas você ir no seu oftalmologista ou procurar um oftalmologista que faça uma avaliação completa, que é muito importante até preventivamente, você vai diagnosticar e ter um tratamento que às vezes é uma coisa simples. Eliane Freitas, Rosilda Ferrer, Olga Maria, Taina Brandão, Maria Edilene Silva, Lucas de Brito Lodeiro, Gisélia Sampaio, todos participam, mandam perguntas aqui, estão nos assistindo. Muitas das perguntas, como eu falei no começo do programa, foram respondidas, ainda que eu não tenha falado os nomes de vocês, mas agora sintam-se todos beijados e abraçados. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor. Sempre que ele vem, esclarece tanto as nossas dúvidas que já está convidado a voltar, viu, doutor? Pode voltar, que quando a gente fala dos olhos, são muitos os questionamentos. Alguma alteração, alguma coisa diferente que as pessoas percebam. Então, www.icare.com.br. Presta atenção no GC, que o site é em inglês. de olho e care de cuidados, icare.com.br, e o telefone é 0 operadora 11 3065 2420. 3065 2420. No site também tem informações sobre as principais patologias. Você tem um livro também, né? Tem o livro que eu trouxe da outra vez, e no site a gente tenta passar para o leigo com uma linguagem simples. Quem quiser até pegar o livro online, a gente tem lá. E o livro é super bem detalhado, aliás, ele é escrito para o leigo, né? Para o leigo, né? Porque informação é bastante importante a gente ter. Tá. Doutor, obrigada. Sempre bem-vindo, sempre convidado a voltar. Boa tarde. Obrigado a vocês. Obrigado. Hoje eu conversei com o doutor Renato Neves, ele é médico oftalmologista, tirou as nossas dúvidas aqui sobre transplante de córnea. Se ficou alguma dúvida, entra no site do doutor, lá tem mais informações e com certeza tem uma maneira de você entrar em contato aí com ele. Ele volta, viu? Fiquem tranquilos que eu gosto muito de falar da saúde dos olhos também. Obrigada pela companhia, pela audiência, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Excelente fim de tarde, boa semana, até amanhã, tchau.